todos e a todas. Dando continuidade, então, à nossa manhã. Meu nome é Mariana e eu gostaria de agradecer muito aos organizadores pelo evento, pelos aprendizados. Espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu. Eu gostaria de agradecer à professora Rita, que é, para mim, um modelo e uma inspiração de liderança positiva, é uma pessoa extremamente agregadora, e que eu acho que é por isso que essa sala está tão cheia e a gente está aprendendo tanto. Obrigada pelo convite. E eu gostaria, então, de apresentar a nossa próxima palestrante, a professora Gisele Gus Manfro, que possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professora associada do Departamento de Psiquiatria da URGS, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Ciências do Comportamento da URGS e professora do PPG Neurociências da URGS também. Coordena o Programa de Transtornos de Ansiedade do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e o Programa de Transtornos de Ansiedade da Infância e da Adolescência da URGS e do HCPA. É pesquisadora da Unidade de Psicofarmacologia do Massachusetts General Hospital Harvard University entre 94 e 96 e editora associada do Brazilian Journal of Psychiatry, e faz parte do conselho editorial da Trends in Psychiatry and Psychotherapy e da Revista Brasileira de Psicoterapia. E é revisora dos principais periódicos científicos em psiquiatria, Archives of General Psychiatry, Biological Psychiatry, entre outros. Tem experiência na área de medicina, com ênfase em psiquiatria, atuando principalmente nos seguintes temas: transtorno do pânico, transtornos da ansiedade na infância e adolescência, transtorno de ansiedade social, estresse, psicoterapias, terapia cognitivo-comportamental e psicofarmacologia. Por favor, doutora Gisele, para proferir a sua palestra Cuidando de Quem Cuida. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui, devagar e alto. Tá. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, nessa manhã um pouco menos chuvosa que ontem. Eu queria agradecer imensamente a Rita, a professora Rita, que me fez o convite para participar e poder conversar com vocês sobre cuidando de quem cuida, e também a oportunidade de conhecer a Amnet, que a partir desse evento eu fui apresentada à associação e fico muito contente de poder colaborar. Agradeço a apresentação muito bonita feita para mim, né? Isso me remete a gente sempre se dar conta que tem que atualizar, né, o Lattes, porque é o que está escrito no Lattes, e eu achei assim, era tanta coisa com ansiedade que comecei a ficar um pouco ansiosa, né, com a apresentação. Então, assim, a ideia é, nesses 20 próximos minutos, nós conversarmos um pouquinho sobre saúde mental. E a saúde mental dentro das condições crônicas, mas especialmente dos cuidadores. Então, eu acho que eu consigo passar aqui. Acho que é muito importante nós termos uma conceitualização de saúde mental, que é um estado de bem-estar emocional, psicológico e social. Então, ela abrange as diferentes áreas e pressupõe uma capacidade de lidar com os desafios, com os estresses, de estabelecer relacionamentos saudáveis e de ter uma visão mais positiva da vida. Existe uma concepção da Organização Mundial de Saúde que não existe saúde se não houver saúde mental. Então, é muito importante que a gente abra um espaço sempre que possível para conversar sobre esse tema. E quais seriam as características que contribuiriam com uma melhora da saúde mental? Então, ter um equilíbrio emocional, uma autoestima positiva, uma capacidade para lidar com as emoções de uma maneira adequada, uma habilidade de comunicação e uma capacidade de lidar com conflitos e pressões do dia a dia. Então, acho que aqui entra um conceito interessante, que é a questão da felicidade ou do bem-estar, não como algo contínuo, mas como algo que
possível da gente ter ferramentas de ter um dia a dia mais satisfatório. Isso não quer dizer que a gente não vai ter problemas, isso não quer dizer que a gente não vai ter estresses, porque às vezes as pessoas ficam com uma ideia mágica de que adquirir a felicidade é acordar sempre de manhã bem. Não, eu acredito que é ter ferramentas para, mesmo que se a gente não acorde bem, ou se a gente está chateado com a progressão da doença de um paciente, que a gente tenha ferramentas para que a gente possa ter um melhor bem-estar. Que fatores contribuem de uma forma negativa para a nossa saúde mental? Perdas, trauma, a presença de sintomas psiquiátricos, depressivos ou ansiosos, mudanças de humor, problemas de sono, isolamento social, problemas de relacionamento, comportamentos aditivos e transtornos mentais diagnosticáveis. Então, poder lidar com isso e tentar modificar o que é possível de ser modificado auxilia na nossa saúde mental. E o que eu acho interessante desse quadro que eu trouxe para vocês, que vem de uma comitê europeu sobre profissionais da área da saúde, em que ele coloca as nossas capacidades de crescer, florescer e a nossa capacidade de deprivar, de diminuir, em 4 quadrantes. O que seria o melhor do ponto de vista de saúde mental? Seria não ter transtorno mental, mas ter uma boa capacidade de bem-estar, né? E lidar com as situações estressoras do dia a dia. Muitas vezes a gente não tem transtorno mental, mas essa nossa capacidade não está desenvolvida. Então, a possibilidade de crescer também fica um pouco diminuída. Por outro lado, às vezes a gente tem sintomas depressivos e ansiosos e transtornos mentais, quaisquer que sejam, mas a gente lida e cria com ferramentas para lidar com isso de uma forma mais positiva e a nossa saúde mental fica preservada, colaborando para o nosso crescimento. Então, a ideia é que a gente não tenha uma má saúde mental a partir de situações do dia a dia e preservando a nossa saúde mental junto com isso. Do ponto de vista dos profissionais da área da saúde, o que me chama a atenção e o que eu gostaria que vocês... o pointer aqui não está funcionando muito. Esse é um slide um pouco poluído, mas eu queria que, a partir deles, vocês tivessem a ideia de que nós temos vulnerabilidades individuais que nos colocam em risco como cuidadores para desenvolver problemas de saúde mental. Quais são essas vulnerabilidades? Isso é algo ligado ao nosso temperamento, que ele é geneticamente determinado. Então, uma grande parte das pessoas que lidam com doenças são pessoas perfeccionistas, obsessivas, que querem ter o controle da situação, né? Então, assim, são características das pessoas que buscam essa área. E essas mesmas características, elas são fatores de risco para a gente desenvolver ansiedade e depressão, por exemplo. Então, nós vamos ter que aprender a lidar com essas características, flexibilizando elas, e uma das coisas que ajuda é o nosso ambiente. Então, o que mostra na segunda rodelinha ali? Que o problema dos cuidadores, muitas vezes, é estar em ambientes pouco agradáveis, porque a gente viu que parte da nossa saúde mental é dada pelas relações afetivas, pelas comunicações, de uma forma de lidar com as coisas bem, comunicações não violentas, e muitas vezes os profissionais da área da saúde estão num ambiente competitivo, com comunicações muito violentas do que quer ser dito, e isso associado à nossa personalidade, a nosso temperamento, que é um fator de risco, faz com que, sim, os cuidadores tenham muito mais risco para desenvolver alterações na sua saúde mental. Não vou dizer nem transtornos psiquiátricos, mas sim
sintomas suficientes para atrapalhar o seu funcionamento e, com isso, atrapalhar o seu bem-estar. E no momento que a gente tem o nosso bem-estar atrapalhado, consequentemente, o nosso paciente também recebe essa carga mais pesada. Então, esse é o balde, vamos dizer assim, é o balde de como a gente aprende a lidar com essas emoções. E isso eu peguei de uma referência de quando nós estamos aprendendo a ser cuidadores, ou seja, na área dos estudantes. O que acontece? Nós temos várias coisas que preenchem o nosso balde com conhecimento, com a vontade de ajudar, com uma série de coisas que vão preenchendo o nosso balde de aspectos positivos. Mas, junto com isso, vários estresses do dia a dia preenchem com afetos negativos que vão acabando tendo um certo prejuízo na nossa capacidade de lidar com os nossos pacientes e naquilo que o professor André colocou antes, dificultando a nossa empatia, porque uma parte de nós está capturada por todas essas questões muito adversas das atividades do dia a dia. Então, o que nós temos que fazer? Tentar utilizar as ferramentas para otimizar o que pode nos deixar com melhor bem-estar e, dessa forma, tratar melhor os nossos pacientes. Existem várias razões de adoecimento, né, e de estresse entre os cuidadores, e entre elas é a inúmera carga de informações, a questão da globalização e do acesso à informação rápida. Ela é excelente, mas ao mesmo tempo ela nos dá uma sensação de não dar conta de tudo que é recebido e que a gente deveria saber naquele momento. Então, ter isso, ter uma atividade que nos coloca sob pressão, vida e morte, o tempo todo, e muitas vezes a ausência de parceria e de cuidados afetivos é uma razão de adoecimento. Associado a isso, dificuldades econômicas, né? A gente sabe que muitas das pessoas que cuidam estão passando por problemas difíceis, né? Econômicos também, sociais. É extremamente importante que a gente possa cuidar, assim como o nosso sono. Eu acho que essa é uma queixa comum a todo mundo, a dificuldade de dormir, de ter um sono reparador, e todos nós sabemos que a ausência de um sono reparador implica um dia mais desgastante, mais sofrido. Bom, então, falando nessa situação, como que nós mudamos isso? A gente comentou que existem muitos fatores associados a essa vulnerabilidade ao adoecimento. E esse é um estudo que tenta ver uma randomização mendeliana, assim, do ponto de vista genético, a gente não pode modificar, mas quais seriam os fatores estressores que poderiam melhorar a nossa saúde mental. E entre o que nós temos ali principalmente, a gente vai ver os em verdezinhos lá em cima, que são os mais associados à significância, né? Nós temos ali a frequência das relações afetivas, né? E um pouco mais embaixo, o exercício físico. Então, são as coisas que nós prescrevemos para os nossos pacientes sempre, mas que poucas vezes a gente prescreve para nós mesmos. Então, fica muito difícil a gente colocar numa prescrição, seja médica de enfermagem, o que seja, tem que colocar exercício físico na sua vida e nós dizermos para nós mesmos, não, a nossa atividade não tem possibilidade de eu fazer o exercício físico. Então, cuidar de nós mesmos é extremamente importante. Então, coloquei algumas ideias dentro também da área dos estudantes, né? Nós lá na Faculdade de Medicina da URGS tentamos fazer várias atitudes para que se possa modificar o que é possível de ser modificado, que seria o ambiente de trabalho, o ambiente de estudo. Então, tentando diminuir questões competitivas,
nós buscamos evitar que as turmas fossem escolhidas através do ordenamento, do tipo, os melhores ficam juntos, os piores ficam para trás. Tenta não se falar em ordenamento. A tentativa é de que a avaliação do aluno seja em relação ao seu próprio crescimento e não em relação à turma, ele com ele mesmo, o quanto ele pôde evoluir no semestre. Tentamos fazer o projeto Tutoria, que é um projeto que visa trabalhar com outras coisas do cuidado de quem cuida, atividades de mindfulness, atividades de bem-estar, a colocação da arte, que vocês vão ver, e um currículo mais de bem-estar. Se vocês conversarem com os alunos da faculdade, eles vão dizer que nada disso está funcionando. E é verdade, a sensação é que é sempre muito difícil de colocar, e isso implica uma mudança também na cabeça, né, dos professores, que tem uma forma de ensinar, muito parecida com a forma que eles foram ensinados, e aí vem a famosa frase, no meu tempo. Então, essa é a frase que eu acho que ela deveria ser abolida, né, de todo o ensino, porque o meu tempo implica a gente não reconhecer que o tempo muda. Né? E talvez uma grande coisa das pessoas que ensinam é poder se dar conta disso, assim como quando a gente cuida, se dá conta de que tem pilares e valores que eles ultrapassam o tempo e as gerações. E tem outros que têm que ser modificados, né? Bom, então, dentro dessa promoção de saúde, uma das coisas para reforçar a nossa empatia é a possibilidade de enxergar uma situação em diferentes vertentes. Então, como o professor André falou, nós temos uma emoção que ela vai vir em frente a um cenário. Mas essa emoção, para ela ser produzida como sob a forma de sentimento, ela passa por uma narrativa que é o que nós pensamos sobre essa situação. Então, quando eu mostro esse slide para os estudantes de medicina, eu pergunto: o que vocês pensam sobre essa cena? A maior parte dos alunos pensa: a pessoa está morrendo e os dois que estão fora estão lamentando e sofrendo por essa situação. De vez em quando tem alguém que diz: acho que nasceu um bebê, e as pessoas têm ali o marido e a mãe dele se abraçando pela chegada do filho e do neto. Outros conseguem dizer: ah, eu acho que ele se aproveitou que ela está doente e foi se encontrar com outra pessoa. Então, a forma como nós pensamos sobre uma situação vai fazer com que a gente tenha um comportamento talvez mais proativo, talvez de mais afastamento, que vai influenciar a nossa emoção. Então, ter outras alternativas de pensamento é sempre importante frente a uma situação estressora em que a gente possa olhar as diferentes vertentes e, a partir delas, ter maior empatia. Então, aqui eu já coloquei para vocês essas várias estratégias, como o uso de um currículo de well-being, né? O estudo da compaixão, porque diferente desse processo que o professor André estava comentando com você sobre empatia, muitas vezes a empatia nos consome, porque a empatia é a capacidade da gente perceber ou sentir o que o outro está sentindo. Mas para a equipe dos cuidadores, muitas vezes a gente fica empaticamente identificada com a dor e o sofrimento. E isso nos impede de tomar ações que sejam efetivas no tratamento dessa pessoa ou no cuidado. Então, entra que vai além da empatia, que é a capacidade de compaixão, que é poder entender o que a pessoa tem e, ao mesmo tempo, poder ter uma atitude positiva ou de cuidado frente ao sofrimento, né? Então, implantar essas
novos conceitos, e o conceito de se cuidar no currículo médico, ou no currículo da enfermagem, ou no currículo da nutrição, é fundamental para que nós possamos ter bons cuidadores. Claro que isso esbarra nas inúmeras dificuldades de trazer algo mais inovador. A arte é algo inovador que a gente tem que buscar trazer, então, discutir filmes, discutir livros, é discutir o comportamento humano de uma forma apresentando outras narrativas, né? Então, o que eu colocaria como estratégia para a promoção de uma saúde mental no ambiente de trabalho? Ter um ambiente saudável, em que tenha inclusão, respeito e colaboração. O incentivo ao autocuidado. Aquele comentário que vocês fazem da meia-noite às 7 é horrível. Da meia-noite às 7 ou meia-noite às 6, a gente dorme. A gente não tem que estar estudando para ser melhor que o outro, né? A gente tem que dormir para poder cuidar melhor e ter mais condições, inclusive, de estudar de uma forma mais apropriada durante o dia. Então, incentivar o autocuidado, sono, exercício, uma alimentação saudável, né? E formas de manejar o estresse. Promover resiliência. O que eu quero colocar com isso? A vida não é linda todos os dias. O que a gente faz é ter resiliência para lidar com os desafios e saber que desafios fazem parte da vida. Essa é a vida de verdade. A vida de verdade é enfrentar os desafios que a gente pode fazer de uma forma mais ou menos saudável. Então, promover a resiliência através de enxergar mudanças e flexibilidade como algo positivo e oferecer apoio psicológico, aconselhamento sempre que necessário. Envolver alunos e todos os profissionais nessas atividades de promoção. Não tem um grupo que sabe mais que o outro, então, dentro das equipes multiprofissionais, dentro das faculdades, alunos e professores, envolver todos. Muitas instituições oferecem incentivos para a participação dessas atividades, né? Porque às vezes participar dessas atividades é mais uma carga que a gente tem que fazer. Então, esse incentivo pode ser em créditos, esse incentivo pode ser na nossa carga horária de trabalho, né? Ter workshops práticos, como gerenciar o estresse e a ansiedade, ou conversar sobre isso, que é o que nós estamos fazendo hoje no Congresso da AMNET, e promover resiliência. Então, a conscientização sobre saúde mental, poder enxergar o todo, suporte financeiro adequado, emocional, um sistema de apoio entre colegas de todos os níveis, um ambiente saudável de trabalho, de aprendizagem, com equilíbrio, com o estudo do bem-estar, reduzindo a pressão, seja ela acadêmica ou de trabalho, ou seja, valorizar o crescimento e aprendizagem, né? E incorporar a saúde mental nos currículos e todos os treinamentos de profissionais da saúde. Então, quando eu coloco aqui, eu estou vendo o Marcelo que vai falar sobre mindfulness com vocês depois, a ideia é a gente saber que nós temos várias atividades como educadores ou como profissionais da área da saúde, que nós temos que aprender habilidades, aprender o conhecimento, né? Como que nós lidamos e como nós seremos, do ponto de vista de habilidades e atitudes, né, e conhecimento, o melhor cuidador. Mas, junto com isso, nossa atividade é equilibrar o cuidado conosco mesmo, então, cuidando da gente, né, tendo uma boa hora, um bom período de sono, fazendo exercício físico, a alimentação saudável, né, e mais a fundo em tudo isso, tem um pouco a ver com a aula que o professor André colocou antes. Eu acho isso que é bacana, sim, que a gente não se combina e as aulas vão se complementando, é a gente encontrar sentidos e propósitos. Nada faz sentido na nossa atividade se nós não tivermos, com tudo isso,
um bom conhecimento, atitude, propósito, cuidar de nós mesmos, se a essência disso não for um encontro do sentido e propósito daquilo que a gente faz. Então, dessa forma, eu estimulo vocês todos a cuidar do seu sono, do fazer exercício físico, da sua alimentação, trabalhar com técnicas de redução de estresse, como respiração e o relaxamento muscular, ter lazer e ter atividades que trazem prazer e satisfação. Manter conexões afetivas saudáveis, cuidando sempre da família, dos amigos, para poder cuidar dos nossos pacientes, e buscar ajuda. Buscar ajuda não é feio, é bom, é importante em muitas situações. Então, dessa forma, fica aí o meu take-home message, né, de como evitar o adoecimento mental e como cuidar de quem cuida, valorizar a importância da saúde mental, envolver todos, e aqui eu botei corpo docente, discente, mas funcionários, qualquer trabalhador da área da saúde nesse contexto, discutir sobre a questão do bem-estar, discutir sobre os desafios, discutir sobre a promoção de resiliência, praticar estratégias de autocuidado, compartilhar ideias e experiências sempre de uma forma afetiva, buscando vínculos afetivos entre os cuidadores e buscar ajuda sempre que necessário. Eu termino e agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Obrigada.